Ainda dentro do assunto da transparência, vamos falar um pouco mais sobre dados abertos. O que são os dados abertos? Dados abertos estão fundamentados num decreto, que é o decreto 8777, de 11 de maio de 2016. E o que esse decreto determina? Ele institui a política de dados abertos no Poder Executivo Federal. Quais são os objetivos dessa política de dados abertos? Promover a publicação de dados que estejam em base de dados de órgãos e entidades da administração pública direta, autárquica e fundacional, ou seja, de todos os órgãos públicos do Poder Executivo. Segundo objetivo é aprimorar a cultura da transparência pública. O terceiro objetivo é facilitar, é franquear ao cidadão o acesso de forma simples, de forma aberta, aos dados que são armazenados pelo Poder Executivo do Governo Federal nos órgãos onde o governo atua. Facilitar o intercâmbio de dados entre órgãos e entidades, que é aquele caso de consulta na Receita, é o caso de poder consultar as bases de dados de outras universidades, de outros órgãos. E o objetivo número 5, fomentar o controle social, que é uma expectativa do governo que a partir da abertura de dados as pessoas se sintam mais à vontade para consultar as informações, e fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias para que apareçam aplicativos, para que apareçam sites, para que apareçam análises de acompanhamento do uso do dinheiro público, tecnologias destinadas à construção de um ambiente de gestão pública participativa, ou seja, os dados abertos eles devem servir para troca, para o intercâmbio de dados entre os órgãos, mas principalmente para que a população, para que a sociedade possa ter uma participação efetiva e assim, espera-se, exista uma melhor oferta dos serviços públicos para o cidadão. Finalmente, espera-se que os dados abertos ajudem a fomentar a pesquisa científica, ou seja, que apareçam pesquisas, que apareçam pessoas interessadas em examinar, em compreender, em explicar, em questionar as informações que estão sendo geradas pela gestão pública. Nessa mesma linha de raciocínio, o Tribunal de Contas da União, o TCU, elaborou um documento. Lá no final, na parte inferior desse slide, portal TCU.gov.br, está o endereço onde eu posso encontrar esse documento. Que documento é esse? É um documento que o TCU preparou, onde ele esclarece os 5 grandes motivos para que o governo federal faça essa abertura de dados para a sociedade. Vamos ver então esses 5 motivos. O primeiro motivo, de acordo com o TCU, para que os órgãos públicos adotem um padrão de dados abertos é a transparência na gestão pública. Quem não deve não teme e não há motivo para ocultar os dados, para não liberar essas informações para a sociedade em tempo de análise. O segundo motivo é a contribuição da sociedade com serviços inovadores ao cidadão, ou seja, são aqueles dados que podem colaborar para que surjam novos serviços. O terceiro motivo para a abertura dos dados é o aprimoramento na qualidade dos dados governamentais, ou seja, o governo, na figura do TCU, acredita que a liberação dessas informações nesse formato vai fomentar ao longo do tempo que exista uma elevação, uma melhora na qualidade dos dados governamentais. O quarto motivo para a abertura dos dados é a viabilização de novos negócios. O TCU acredita que se a sociedade puder examinar os dados do governo, vão aparecer novos negócios, novas empresas, haverão novas iniciativas que vão perceber quais são os segmentos do mercado que têm necessidade, quais são as indústrias que poderiam se beneficiar dessas informações, que tipos de serviços a sociedade brasileira está precisando, onde será que as pessoas gostariam de ser melhor atendidas e de que forma. Então,
Esse é o item número 4. E o quinto item, pelo qual o TCU recomenda a necessidade de que os órgãos públicos adotem a política de dados abertos, é a obrigatoriedade por lei. Se não bastassem todos esses 4 motivos, que já são fortes o suficiente, então, a partir do decreto 8777, torna-se obrigatório que todos os órgãos públicos federais do Brasil adotem a política de dados abertos. Um exemplo de transparência é o próprio portal da Polícia Federal, onde eles publicam informações sobre as suas operações. É uma informação, de certa forma, controversa. Nem todos concordam que essa seja a melhor maneira. Mas a Polícia Federal acredita que é uma maneira, e eles publicam os dados sobre as operações que estão em andamento. E aqui está, no site da Polícia Federal, na agência de notícias, uma notícia publicada recentemente, onde o título da notícia diz que a Polícia Federal combate fraude em pagamento de restaurantes universitários na Unipampa. Será que essa é a melhor maneira? Será que essa não é a melhor maneira? Seja como for, que isso fique como um exemplo para todos nós que estamos aqui aprendendo sobre transparência, de como que os órgãos públicos tratam os seus projetos, como que os órgãos públicos publicam as suas informações e qual é a tendência desse ano de 2016 em diante para publicações de informações no governo federal. Não devemos nos surpreender com a nova onda de transparência, com a nova onda de informações, tendenciosa para alguns, correta para outros. O fato é que, de uma forma ou de outra, o Brasil vai vivenciar uma grande onda de publicação de informações em todos os sites do governo federal. Vamos nos preparar, portanto, para que nós também, os setores onde nós atuamos, possamos estar preparados para revelar informações que possam colaborar para a sociedade. Ainda que muitas vezes isso nos pareça controverso, mas é uma necessidade. Dentro da transparência, nós temos um exemplo do portal Dados Gov.br, que são indicadores do MEC sobre a educação. Na época, o projeto foi chamado de Indicadores sobre Mais Educação. O exemplo interessante sobre transparência é que nem sempre a transparência serve para mostrar coisas boas. Eventualmente, a transparência serve para mostrar coisas que já foram descontinuadas, coisas que foram interrompidas, coisas que não existem mais. Nesse caso aqui, a série de indicadores que o MEC publicou trazia uma série de informações sobre projetos públicos, sobre educação, índices de analfabetismo, alfabetismo de adultos, etc. Mas o que interessa nesse caso? Eles estão comunicando que o projeto, que havia sido iniciado em 2010, foi interrompido, mas foi estabelecido pela Casa Civil que os dados ficariam disponíveis para o público. Ou seja, esse é um exemplo de transparência que mostra que nem sempre a transparência mostra apenas aquilo que é bonito, aquilo que é bom para o órgão público. É preciso comunicar também que houveram interrupções, falhas. É preciso que o cidadão saiba o status da situação, que ele possa ser informado de como andam as coisas. A transparência, portanto, não serve apenas para mostrar o que é bom ou apenas aquilo que é agradável. Eventualmente, a transparência mostra a interrupção ou substituição de projetos e programas de governo. Precisamos planejar, portanto, como que isso vai ser implementado nos setores, nos locais onde nós trabalhamos. Vamos fazer uma revisão, portanto, da legislação aplicável aos dados, à publicação de informações. Nós estamos falando sobre transparência e qual é a legislação aplicável a esse caso. A primeira delas é o Decreto 5450, de maio de 2005,
regulamenta o pregão. Temos a Lei 11.419, que regulamenta a liberação de informações de processos judiciais na forma online. Temos o Decreto 8539, de outubro de 2015, que regulamenta o processo administrativo em meio eletrônico. Temos o Decreto 8638, que foi liberado agora em janeiro de 2016, que institui a política de governança digital nos órgãos públicos. Temos o Decreto 8777, que é o que institui a política de dados abertos em todo o Poder Executivo Federal. E, finalmente, temos o Decreto 8789, de junho de 2016, que esclarece como deve ser feito o compartilhamento de informações às bases de dados da Administração Pública Federal.